Você já se sentiu com as pernas pesadas, fracas, ou com aquela dificuldade incômoda para subir um degrau? Ou até mesmo para se levantar da sua cadeira favorita? Aquela sensação de que suas pernas, que antes eram tão fortes e confiáveis, simplesmente não respondem mais com a mesma vitalidade de antigamente. Muitos de nós, ao passarmos dos 60, começamos a aceitar isso como coisa da idade. Não é mesmo? Pensamos que é um processo inevitável, que a perda de força nas pernas é algo com o qual teremos que conviver. Mas e se eu te dissesse que, para muitos de nós, essa realidade dolorosa não é apenas resultado do envelhecimento natural, mas sim de algo que colocamos no nosso prato quase todos os dias? Sim, a alimentação tem um papel gigantesco. Um papel que pode estar sabotando a força e a vitalidade das suas pernas sem que você perceba. O que comemos pode ser o segredo por trás daquela fraqueza que rouba sua independência, sua capacidade de passear, de brincar com os netos, de viver plenamente. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo surpreendente: 5 frutas que, apesar de parecerem saudáveis, podem estar silenciosamente destruindo a força das suas pernas se consumidas da maneira errada ou em excesso. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua forma de ver a alimentação e o seu bem-estar. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar sobre a última fruta da nossa lista pode realmente te surpreender e transformar a maneira como você se sente. Vamos direto ao que interessa, começando com o primeiro vilão, que talvez você nem imagine que esteja sabotando suas pernas à banana, especialmente quando ela está muito madura. Ah, a banana, tão querida, tão prática, muitas vezes elogiada por seu potássio e energia. Mas para quem já passou dos 60, e principalmente se o objetivo é manter ou recuperar a força das pernas, precisamos olhar para ela com mais atenção. Uma banana madura, daquelas com pintinhas escuras na casca. É riquíssima em açúcares simples. Quando você come uma banana assim, seu corpo a absorve rapidamente, causando um pico de açúcar no sangue. Esse pico força o pâncreas a liberar uma quantidade grande de insulina para lidar com tanto açúcar. Com o tempo, essa montanha-russa de açúcar e insulina pode levar ao que chamamos de resistência à insulina. E o que isso tem a ver com a força das suas pernas? Muita coisa. A resistência à insulina dificulta que suas células musculares absorvam a glicose necessária para energia e para reparo. É como se seus músculos ficassem com fome, mesmo quando há alimento disponível. Isso compromete a capacidade deles de se recuperarem após um esforço, de se manterem fortes e até de construírem nova massa muscular. Um processo vital para combater a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada à idade. Além disso, picos constantes de açúcar podem promover inflamação no corpo. E a inflamação crônica é uma inimiga da saúde muscular e articular, causando dores, inchaço e enfraquecendo suas pernas. Pense comigo se suas pernas estão inflamadas, doloridas e suas células musculares não estão recebendo a energia de forma eficiente. Como elas vão ter força para te sustentar? Para subir uma escada ou para te dar estabilidade ao caminhar? A fadiga também é um sintoma comum dos picos e quedas de açúcar. E a fadiga nas pernas é um grande empecilho para qualquer tipo de atividade física que fortaleça os músculos. A solução não é banir a banana para sempre, mas sim consumi-la com inteligência. Se você gosta de bananas, prefira aquelas um pouco menos maduras, com a casca ainda amarela e sem muitas pintinhas. Elas têm mais amido resistente e menos açúcar simples, o que significa uma liberação de energia mais gradual. Melhor ainda, combine a banana com alguma fonte de proteína ou gordura saudável, como um punhado de castanhas, um pouco de iogurte natural
ou manteiga de amendoim. Isso ajuda a desacelerar a absorção do açúcar, evitando o pico. Por exemplo, em vez de comer uma banana madura sozinha como lanche, que tal fatias de banana não tão madura com um pouco de iogurte grego e algumas amêndoas? Essa combinação vai te dar saciedade, energia mais estável e nutrir seus músculos sem sobrecarregar seu metabolismo. É uma pequena mudança que pode fazer uma grande diferença na vitalidade das suas pernas. Agora que entendemos como a banana, se consumida em excesso ou de forma errada, pode afetar suas pernas, vamos seguir para o próximo fruto que merece nossa atenção, a manga. A manga tão tropical, tão suculenta. Um verdadeiro deleite para o paladar, especialmente aqui no Brasil. Mas assim como a banana madura, a manga é uma fruta com um teor de açúcar natural bastante elevado, principalmente a frutose. E quando falamos em força das pernas e saúde depois dos 60, o excesso de frutose merece um olhar cuidadoso. O que acontece com a frutose no nosso corpo é um pouco diferente de outros açúcares. Ela é metabolizada quase que exclusivamente no fígado, em pequenas quantidades. Não há problema. Mas quando consumida em grandes quantidades, o fígado pode ficar sobrecarregado. Parte dessa frutose em excesso pode ser convertida em gordura no fígado. Um quadro conhecido como esteatose hepática não alcoólica. E o que isso tem a ver com suas pernas? Um fígado sobrecarregado e inflamado não funciona de forma otimizada. A inflamação sistêmica que pode surgir disso afeta todo o corpo, incluindo os músculos e as articulações. Essa inflamação crônica é uma das principais causas de dor, rigidez e fraqueza muscular em idosos. Se suas articulações doem e seus músculos estão constantemente num estado inflamatório, como você espera que eles tenham força para te carregar com vigor? Além disso, o alto teor de açúcar na manga, especialmente se for uma manga grande e bem madura, pode, assim como a banana, levar a picos de açúcar no sangue e, consequentemente, a uma maior demanda de insulina, como já dissemos. A resistência à insulina compromete a capacidade dos músculos de usar a glicose para a energia e de se repararem, enfraquecendo-os ao longo do tempo. É como se o corpo estivesse trabalhando contra si mesmo. A energia rápida da manga pode dar um pique momentâneo, mas logo depois pode vir uma queda de energia. Aquela sensação de moleza que nos faz querer sentar e não fazer nada. E é justamente a atividade, o movimento, que fortalece as pernas. Se você se sente constantemente cansado por causa das flutuações de açúcar, a tendência é se mover menos. E menos movimento significa menos força nas pernas. Pense numa manga grande como uma sobremesa, e não como um lanche livre. Uma manga Palmer grande, por exemplo, pode ter facilmente mais de 30 gramas de açúcar, o equivalente a várias colheres de açúcar, para quem busca manter a força das pernas e a saúde metabólica. Essa quantidade pode ser demais para uma única porção. A dica aqui é a moderação e o contexto. Se você adora manga, não precisa cortá-la da sua vida. Aprecie uma fatia pequena, como parte de uma refeição equilibrada. Em vez de uma manga inteira de uma só vez, combine-a com uma fonte de proteína ou gordura saudável. Como já falamos, por exemplo, um pedaço de manga com iogurte natural e sementes de chia ou linhaça. Essa combinação ajuda a suavizar o impacto do açúcar no seu corpo, permitindo que você desfrute do sabor sem prejudicar a força das suas pernas. Lembre-se, o segredo está em fazer escolhas conscientes e adaptadas às necessidades do seu corpo nesta fase da vida. Agora que desvendamos os impactos da banana e da manga na força das suas pernas, vamos seguir para os próximos frutos que merecem nossa atenção
e que podem estar contribuindo para essa fraqueza sem que você perceba. O terceiro fruto na nossa lista são as uvas. Elas são pequenas, suculentas e incrivelmente fáceis de comer em grande quantidade. Não é mesmo? Quem nunca se viu comendo um cacho inteiro de uvas quase sem perceber? E é exatamente aí que mora o perigo para a força das suas pernas. As uvas, especialmente as mais doces e sem sementes, são verdadeiras bombinhas de açúcar, principalmente glicose e frutose, por serem pequenas e não exigirem muito esforço para mastigar. É muito fácil superestimar a porção e consumir uma quantidade excessiva de açúcar em pouco tempo. Pense em um copo cheio de uvas. Ali pode haver uma quantidade de açúcar similar à de uma lata de refrigerante. Mas com a vantagem das fibras. Claro! No entanto, mesmo com fibras, o impacto na sua glicemia ainda é significativo. O mesmo ciclo que descrevemos para a banana e a manga se repete aqui rápido: aumento do açúcar no sangue, liberação de insulina e, com o tempo, a possibilidade de resistência à insulina. E como já sabemos, a resistência à insulina é um dos grandes inimigos da força muscular, dificultando a energia e o reparo dos seus músculos das pernas. Além disso, o consumo excessivo de açúcar das uvas pode contribuir para a inflamação em seu corpo. A inflamação crônica não só causa dor nas articulações e nos músculos, o que naturalmente diminui sua vontade e capacidade de se mover, mas também pode interferir na sinalização para o crescimento e manutenção muscular. Se suas pernas estão inflamadas, elas não podem estar no seu melhor. Elas ficam mais fracas, mais doloridas, e a recuperação após qualquer esforço é mais lenta. Imagine que você está tentando fortalecer suas pernas com caminhadas ou exercícios leves. Mas a inflamação causada pelo excesso de açúcar das uvas está constantemente sabotando esse esforço. É como remar contra a corrente, para aproveitar os benefícios das uvas, que são ricas em antioxidantes, sem prejudicar a força das suas pernas. A chave é a porção. Em vez de comer um cacho inteiro, sirva-se de um pequeno punhado, talvez de 10 a 15 uvas, e trate-as como um mimo ou uma sobremesa. Consuma-as com moderação e, se possível, combine-as com algo que ajude a desacelerar a absorção do açúcar, como um pouco de queijo branco magro ou algumas castanhas. As uvas escuras, como a uva Niágara ou a Rubi, são geralmente mais ricas em antioxidantes, mas o teor de açúcar ainda exige atenção. Considere as uvas como um deleite ocasional, e não como um lanche diário em grandes volumes, especialmente se você já sente que suas pernas precisam de um reforço. Seguindo em frente, o quarto fruto que pode estar drenando a força das suas pernas é a melancia. Sim, a melancia tão refrescante, tão saborosa, especialmente nos dias quentes de verão. Ela é composta principalmente de água, o que é ótimo para a hidratação. No entanto, o que muitas pessoas não percebem é que a melancia também possui um alto índice glicêmico. Isso significa que, apesar de ser cheia de água, o açúcar que ela contém é liberado muito rapidamente na sua corrente sanguínea, quando você come um pedaço grande de melancia. Seu açúcar no sangue pode subir vertiginosamente, resultando naquela mesma montanha-russa glicêmica que discutimos para os outros frutos. Essa rápida subida e queda de açúcar pode levar a picos de insulina, contribuindo para a resistência à insulina ao longo do tempo, o que, como já sabemos, impacta diretamente a capacidade dos seus músculos das pernas de funcionarem e se manterem fortes. Pense bem se suas pernas dependem de um suprimento constante e estável de energia para se manterem ativas e fortes. Um alimento que causa grandes flutuações de energia
pode deixá-las cansadas e fracas, especialmente após a queda de glicose. Você pode sentir fadiga, letargia e até um desejo menor de se levantar e se movimentar, o que é contraproducente para a manutenção da força muscular. Além disso, embora seja muito hidratante, a melancia não oferece uma quantidade significativa de proteínas ou gorduras saudáveis que são essenciais para a saciedade e para a construção e reparo muscular. Se você come um pedaço grande de melancia como lanche, pode sentir fome novamente em pouco tempo e pode acabar substituindo um lanche mais nutritivo e benéfico para suas pernas, como um iogurte com aveia ou um punhado de nozes. Isso significa que, embora pareça inofensiva e até saudável, a melancia em grandes porções pode estar contribuindo para um ciclo de fadiga e falta de nutrientes essenciais que suas pernas precisam para se manterem robustas. Para desfrutar da melancia sem comprometer suas pernas, a moderação é fundamental. Aprecie um pequeno pedaço, não uma fatia enorme. E, assim como com as outras frutas, tente combiná-la com uma fonte de proteína ou gordura para desacelerar a absorção do açúcar. Por exemplo, um pequeno cubo de melancia com um pedaço de queijo branco, ou como parte de uma salada com folhas verdes e frango grelhado. O segredo é sempre equilibrar. Praticamente qualquer alimento pode ser parte de uma dieta saudável, desde que o contexto, a porção e a combinação sejam considerados, especialmente quando se busca otimizar a força das pernas e a vitalidade depois dos 60. Por fim, chegamos ao quinto tipo de fruta que talvez você menos espere que esteja prejudicando a força das suas pernas, as frutas secas. Sim, estamos falando de passas, tâmaras, ameixas secas, damascos secos e figos secos. Elas são frequentemente elogiadas por serem naturais e cheias de energia. E é verdade que são ricas em fibras, vitaminas e minerais. No entanto, o processo de secagem remove a água, o que concentra enormemente o açúcar natural presente na fruta. Uma pequena porção de frutas secas pode conter uma quantidade impressionante de açúcar, muito maior do que a mesma quantidade de fruta fresca. Pense em como é fácil comer um punhado de passas ou várias tâmaras sem pensar. Essa concentração de açúcar faz com que as frutas secas tenham um impacto glicêmico muito alto, semelhante ao de um doce processado. Quando você ingere frutas secas em quantidade, seu corpo recebe uma enxurrada de açúcar de uma só vez. Isso leva a picos de açúcar no sangue e a uma resposta insulínica intensa e rápida, como já enfatizamos. Essa dinâmica constante de picos de açúcar e insulina pode pavimentar o caminho para a resistência à insulina, que, por sua vez, compromete a capacidade dos seus músculos das pernas de utilizarem a glicose para energia e para se repararem adequadamente. É um ciclo que, ao longo do tempo, contribui para a perda de massa e força muscular. Um problema sério para quem busca manter a autonomia e a vitalidade na idade madura. Além disso, a alta carga de açúcar das frutas secas pode alimentar a inflamação no corpo. A inflamação crônica não só causa dor e rigidez nas articulações e nos músculos, dificultando o movimento e o exercício que são cruciais para a força das pernas, mas também pode acelerar o envelhecimento celular, incluindo o das células musculares. Se suas pernas estão inflamadas, elas não podem performar no seu melhor. Elas se cansam mais facilmente, se recuperam mais lentamente e ficam mais suscetíveis a dores e lesões. As frutas secas também podem ser um grande contribuinte para o ganho de peso, como são densas em calorias e açúcar. E é fácil comer demais,
O excesso de calorias é armazenado como gordura. O ganho de peso coloca uma carga adicional nas articulações dos joelhos e tornozelos e nos músculos das pernas, tornando mais difícil o movimento e aumentando o risco de dor e lesões. Para desfrutar dos nutrientes das frutas secas, sem os malefícios do excesso de açúcar, trate-as como um doce especial. Consuma-as em quantidades muito pequenas, talvez 1 ou 2 tâmaras, não um punhado, e sempre as combine com uma fonte de proteína ou gordura para ajudar a modular a liberação do açúcar. Por exemplo, uma ameixa seca com algumas amêndoas, ou fatias de damasco seco com queijo cottage. O ideal é priorizar as frutas frescas e inteiras, que contêm mais água e fibras, ajudando a controlar o impacto do açúcar no seu organismo. As frutas secas podem ser um bom recurso energético em situações específicas, como para atletas antes de um esforço intenso. Mas para o dia a dia da pessoa acima dos 60 que busca preservar a força das pernas. É um alimento que deve ser consumido com extrema moderação e consciência. Percebe como até mesmo alimentos que consideramos saudáveis podem ter um impacto diferente na nossa idade. E agora? Chegamos ao ponto crucial, a parte onde amarramos tudo e te dou a motivação para agir. Chegamos ao final da nossa conversa e espero que você agora olhe para a sua fruteira com novos olhos. Não com medo, mas com o poder do conhecimento. Vimos que a banana madura, a manga, as uvas, a melancia e as frutas secas, apesar de serem naturalmente deliciosas e cheias de nutrientes, podem se tornar verdadeiros inimigos silenciosos da força das suas pernas se consumidas em excesso ou sem a devida atenção. O alto teor de açúcar que muitas delas contêm, especialmente quando concentrado ou ingerido em grandes quantidades, pode levar a picos de açúcar no sangue, a resistência à insulina, à inflamação e até mesmo ao ganho de peso. E todos esses fatores, de forma conjunta, acabam minando a saúde dos seus músculos das pernas, tirando sua energia, sua vitalidade e, consequentemente, sua liberdade de movimento. Lembre-se, o objetivo aqui não é eliminar completamente esses frutos da sua vida. A natureza nos oferece uma variedade incrível de alimentos, e as frutas, em sua essência, são benéficas. O grande segredo, especialmente depois dos 60, está na moderação, na escolha inteligente e na combinação certa. Pense em porções menores para as frutas que têm mais açúcar. Combine-as sempre que possível com uma fonte de proteína ou gordura saudável para estabilizar sua glicemia. E priorize as frutas com menor índice glicêmico ou menos açucaradas, como as frutas vermelhas morangos, mirtilos, maçãs, peras e abacates. Pequenas mudanças em seus hábitos alimentares podem, de fato, gerar grandes transformações na sua saúde e na força das suas pernas. Não se trata de privação, mas de empoderamento. Você tem o poder de escolher o que coloca no seu corpo. E essas escolhas diárias são a base para construir e manter pernas fortes e cheias de energia, capazes de te levar aonde você quiser. Imagine-se caminhando com mais segurança, subindo escadas sem cansaço, brincando com seus netos sem dores e aproveitando cada momento da vida com total autonomia. Essa é a realidade que você pode construir, passo a passo, começando com as decisões que você toma na sua cozinha. Suas pernas são seu pilar de independência, sua conexão com o mundo. Cuidar delas é cuidar da sua liberdade, da sua qualidade de vida e da sua felicidade em cada nova idade. É investir em você mesmo, no seu futuro ativo e vibrante. Qual desses frutos te surpreendeu mais?
Você já sentiu essa diferença na força das suas pernas ao consumir certos alimentos? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Adoraria saber como você lida com a alimentação para manter suas pernas fortes e sua energia em alta. Sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como cuidar das suas pernas e da sua saúde de forma prática e descomplicada, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo. Esse gesto simples nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação valiosa. E claro, não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder mais dicas incríveis como esta, que te ajudarão a viver sua melhor vida em cada idade. Ative também o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembre-se, a idade é apenas um número, e suas pernas são a chave para a sua liberdade. Cuide delas com sabedoria. E viva a sua melhor vida em cada idade. Até a próxima!